Vamos falar sobre esse assunto com Isabel Mega, está chegando, está lá em Brasília. Tudo bom, Isabel? Mais uma vez, bom dia para você. Oi, Carol. Bom dia novamente para você. Boa quarta-feira. Bem, Isabel, acompanhando aí o desenrolar dessa história, se tivermos aí uma decisão por cassação do mandato de Glauber Braga, a gente está falando aí de um caso inédito de cassação por agressão na Câmara dos Deputados. Até aqui, apenas casos de corrupção e também de assassinato levaram à cassação de deputados. Em que medida, Isabel, esse ineditismo está sendo explorado pela defesa de Glauber Braga? Pela defesa e pelos aliados de Glauber Braga, articuladores do PSOL têm tentado conversar com os demais líderes da Câmara dos Deputados para sensibilizar em relação a esse precedente que pode ser gerado, justamente isso que você trouxe aqui, Carol. A preocupação é que, de fato, como nunca houve alguma perda de mandato por conta de um caso de agressão, de que isso possa gerar outros casos. Então, é aquela coisa, né? Ainda que não sejam aliados de Glauber Braga, outros deputados poderiam se preocupar diante desse precedente que seria gerado. Essa é uma das apostas de linhas de estratégia de articuladores do PSOL para tentar salvar o mandato de Glauber Braga. Tem, Carol, no plenário a possibilidade de você apresentar um projeto de resolução. Então, isso poderia mudar a decisão do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que foi justamente pela cassação do mandato do parlamentar. Então, não é porque o Conselho de Ética decidiu dessa forma que o plenário necessariamente teria que votar a cassação. Então, você pode também tentar ir pelo caminho de trabalhar com alguma advertência ou uma pena menor em relação à situação vivida por Glauber Braga, que está vivendo isso por conta daquela agressão a um manifestante do MBL. Muita gente dentro da Câmara dos Deputados, principalmente do campo da esquerda, né? O Glauber é um parlamentar muito atuante no campo da esquerda, tem feito essa avaliação de que, de fato, a situação dele tem se tornado mais delicada, tem uma preocupação com o estado de saúde dele, aliados que estão ali o tempo todo com ele afirmam que ele está mais abatido e tem uma preocupação com o feriado que vem pela frente, Carol. E aí a gente olha mais para essa defesa do Glauber Braga, Isabel, e aí de olho no que o governo tem se manifestado com relação a esse assunto. A gente está falando de um parlamentar do PSOL, como você destaca, aí um partido de esquerda, que faz parte da base do governo, mas até que ponto o governo, nesse momento, atua para evitar a cassação de Glauber Braga, e especialmente o PT, partido do presidente Lula? Carol, cresceu essa movimentação do governo. De início, né, a gente sentia ali no clima na Câmara dos Deputados que o governo não estava tão aberto a articular por Glauber Braga. Mas, de fato, a situação dele está se tornando bastante delicada. Estava citando a questão do feriado, um período que a Câmara, nessa semana, já está naturalmente mais esvaziada, então já completou uma semana e isso, de fato, tem sensibilizado. Tanto é que, nos últimos dias, ele recebeu visitas de diversos integrantes do governo. Vários ministros, dia após dia, têm ido até lá. Onde que esbarra essa articulação? O PT entrar na articulação ajuda, com toda certeza, mas a articulação esbarra justamente em membros do Centrão. E aí, nos bastidores, o que se vê é uma forte digital do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que nega qualquer influência em relação ao processo de Glauber Braga, inclusive já mencionou a possibilidade de acionar a justiça caso se permaneça justamente nesse tipo de ataque à gestão de Arthur Lira. Mas é o que o pessoal alega que está acontecendo. Então, eles veem uma influência de Arthur Lira em relação a esse grupo de parlamentares do Centrão, que seria o grupo que justamente poderia fazer diferença no momento em que a cassação pudesse ser eventualmente votada no plenário da Câmara dos Deputados. Então, tem que trabalhar num convencimento dos parlamentares para tentar sensibilizar em relação a esse ritmo que se espera, né? O início do processo estava muito
pessimista entre os próprios membros do PSOL, justamente por conta dessa influência muito grande. Então, eles estão tentando conversar com líderes, estão abertos a falar com a direita para ver se é possível fazer algo com esse olhar de que 2 pesos, 2 medidas. É uma situação grave? Sim, é uma situação grave. A cena foi muito ruim, mas é uma situação grave o suficiente para que um parlamentar perca o seu mandato? É isso que eles querem colocar e o governo tem comprado essa ideia também. Tanto é que isso tem sido usado como uma estratégia até de comunicação para mostrar o que está acontecendo, que Glauber tem recebido essas visitas e tem o apoio do governo Lula. Mas esbarra nessas barreiras que eles esperam que de alguma forma seja possível serem quebradas para chegar a um acordo e tentar lá na frente conseguir ter algum tipo de sinalização que possa livrar o parlamentar da perda do mandato. Agora, a preocupação mais urgente no momento, Carol, é sobretudo a situação de saúde dele, porque por mais que ele esteja com acompanhamento médico, esteja ingerindo soro, tenha se hidratado, ele começa a demonstrar sinais de abatimento. Então, isso tem preocupado muito aliados próximos do deputado Glauber Braga. A gente, claro, acompanha os desdobramentos com nossas equipes lá em Brasília, bem como Isabel Mega, também trazendo para a gente um pouco do contexto desses bastidores. E Isabel faz essa ponderação. Tem feriado nessa semana, Brasília está mais esvaziada, vem outro feriado lá na frente também, o que pode comprometer essas negociações em torno do futuro do parlamentar. Daqui a pouquinho a gente conversa mais com a Isabel Mega sobre outros assuntos também. Até já, Isabel.